Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. 20 de setembro, 25º domingo do tempo comum, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados. Ele disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde. Cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Eu entendi do Evangelho de Mateus que Jesus contou uma parábola aos seus discípulos, que o reino dos céus é como a história de um patrão. E aí ele saiu para contratar empregados para trabalhar em sua vinha. E aí ele contratou 5 horas, meio-dia, 3 horas. E aí falou que ia dar uma moeda de prata. E aí eles foram trabalhar todos em sua vinha. E no final do dia, ele pagou uma moeda de prata a cada funcionário. E os primeiros funcionários começaram a resmungar, achando que ia receber mais de uma moeda de prata. E aí ele falou com o patrão: Patrão, por quê? Nós trabalhamos o dia todo e eles só trabalharam à tarde e eles receberam uma moeda de prata e a gente também. A gente tínhamos que receber mais. E aí o patrão falou que combinou uma moeda de prata com cada. E aí foi lá, ele falou que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Quando Jesus disse os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, ele quis dizer que a provação no reino dos céus não está fundamentada nem em bens materiais, mas sim no merecimento, ou em qualquer
posições de honra e prestígio que os homens possam conquistar nessa vida. O evangelho de hoje fala que Jesus contou uma parábola e ele gosta muito de contar parábolas e contou de um patrão foi buscar alguns homens para trabalhar. Quando terminava, ele dava uma moeda de prata para cada um. Os homens falaram que eles trabalharam demais e queriam mais. E aí o patrão falou para o homem: eu não estou sendo injusto com você. Não era isso que eu falei? Jesus nos ensina que a gente não pode guardar inveja no nosso coração. E a gente sempre tem que desejar o bem para o nosso irmão. E com isso, o evangelho termina que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus usou a parábola para relacionar o reino dos céus. Não podemos exigir nada, nem impor condições. Deus já nos deu a existência, o conhecimento da oferta de salvação, a reconciliação e a permanência do bem. Deus ama a todos intensamente. Todos nós chegamos a qualquer momento, mas sempre recebemos tudo de bom. O evangelho de hoje diz que o patrão saiu por aí para procurar pessoas para trabalhar na sua vinha, até que encontrou pessoas desocupadas e as contratou. Logo depois, o patrão falou às pessoas que o pagamento seria de uma moeda de prata por dia. Depois, continuou buscando pessoas para contratá-las. Quando chegou a hora de pagá-las, pagou uma moeda de prata para cada pessoa. Quando foi a vez dos que foram contratados primeiro, o patrão deu uma moeda de prata para cada um, até que um deles reclamou que deveria dar mais do que uma moeda de prata, já que eles trabalharam mais do que os outros. Mas o patrão falou que ele tinha combinado apenas uma moeda de prata, ou seja, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. No evangelho de hoje, eu entendi que Jesus nos ensina que devemos crer apenas na justiça de Deus e não na justiça dos homens, pois nos olhos dele é que enxergamos a verdadeira bondade. Muitas vezes, assumimos o papel dos trabalhadores que reclamam por ter trabalhado tanto, enquanto outros que não sofreram as mesmas penas recebem a mesma recompensa. Assim, é na vida civil e na vida cristã. Mas para Deus, não importa o tempo de casa, ou aquilo tudo que já demos. Importa com que amor o demos, com que dedicação fizemos. Além disso, o Senhor nos dá a sua graça e esta Ele dispõe como deseja. Essa é a aparente contradição. A perspectiva humana entende que o pagamento deve ser correspondente ao tempo ou à responsabilidade do trabalho. Deus não. Ele entende que pode dispor do que é seu e dá a cada um como considera o seu merecimento. O Senhor está sempre a nos convocar para fazer parte do seu reino. Enquanto aqui vivemos, seremos a cada instante convidados para entrarmos em sintonia com o reino dos céus. A recompensa é a salvação, e o Senhor a promete a todos aqueles que a acolherem. Seja em qualquer hora da nossa vida, até na hora da nossa morte, nós teremos a chance de ganhar o prêmio da vida eterna. É pela bondade e misericórdia do Pai que nos enviou Jesus Cristo que nós somos salvos. Portanto, não façamos questão para sermos os primeiros ou os últimos. O mais importante é que já estamos dentro do reino de Deus. Pai, que eu jamais me deixe levar pelo espírito de ambição e de rivalidade, convencida de que, no reino, somos todos iguais, teus filhos. Oremos ao Senhor. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz.